O Brasil não para de falar e de escrever sobre o estrepitoso episódio de anteontem, que deixou grande parte da população brasileira perplexa com a tentativa atrapalhada de soltar da prisão o ex-presidente Lula através de uma medida atrabiliária, notoriamente ardilosa por todas as circunstâncias que estiveram no episódio e, sobretudo, uma medida ilegal no seu mérito. E eu, como gaúcho, lamento que tamanha polêmica, verdadeira lambança judicial, tenha ocorrido num tribunal federal sediado em Porto Alegre, a cidade onde resido, e um tribunal que desfrutou até agora do mais alto conceito, pela lisura, pela correção dos seus julgados. E um episódio provocado por um desembargador que, pelo que se examina agora, se imolou profissionalmente, tamanho absurdo cometido. Sem falar que deveria ter se dado por impedido, conforme dispositivo do Código de Processo Civil, que o desembargador Rogério Favretto não tinha o direito de ignorar. Aliás, virou moda no judiciário brasileiro desrespeitar-se a regra dos impedimentos para participar de julgamentos. Vem acontecendo a toda hora, principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde há bem poucos dias o ministro Toffoli concedeu uma liberdade ao seu ex-patrão, José Dirceu. Deveria ter se dado por também suspeito, é impedido, mas, como eu disse, virou moda no Brasil, o que desmoraliza, o que conspira contra a credibilidade do Poder Judiciário. Agora, senhores senadores, quem tem um mínimo de conhecimento de direito sabe que um plantonista não pode monocraticamente cancelar uma decisão de colegiado. Foi o que tentou o desembargador Favretto, num absurdo jurídico, e que gerou toda aquela movimentação e espanto durante todo o domingo. Sabe também qualquer estudante de direito que um habeas corpus deve ser interposto sempre para a instância superior àquela que determinou a prisão. E é o que deveria ter acontecido e acabou acontecendo, porque depois da decisão do desembargador Gebran Neto, cancelando o despacho do senhor Favretto e o encaminhamento ao presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, eminente desembargador Thompson Flores, a quem eu manifesto a minha solidariedade, o meu desagravo pela firmeza com que tem presidido o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e a medida imediata do presidente do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, da região Sul, foi de encaminhar à instância superior no dia de ontem, e que teve agora há poucos instantes o despacho da instância superior, qual seja o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa da ministra Laurita Vaz, o despacho de denegação do habeas corpus. De modo que o episódio está encerrado, ou, quem sabe lá, com algum recurso para o Supremo Tribunal Federal, na persistência do Partido dos Trabalhadores
em soltar o senhor Lula da Silva. Agora, nós assistimos espantados, e é por isso que deploro esse acontecimento ocorrido no Rio Grande do Sul, porque o senhor Rogério Favretto é um homem sabidamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, serviu a vários cargos e encargos, e teve uma verdadeira contraprestação de favor ao conceder essa ordem de habeas corpus no domingo, ordem que foi revogada por tudo que se sabe e tem acompanhado. Portanto, o senhor Favretto, além de não ter competência para a causa, deveria também ter se dado por impedido. E pelo que eu soube ontem, ainda em Porto Alegre, ele não foi alvo de cumprimento de nenhum dos seus colegas ontem nas dependências do Tribunal da 4ª Região, tamanha a irresignação dos demais desembargadores que viram esse verdadeiro achaque, essa verdadeira desmoralização num episódio único a um tribunal de alto conceito, como sempre foi o da 4ª Região. Agora, por tudo isso, senhores senadores e senadoras, é que eu tenho repetido reiteradamente desta tribuna, desde que aqui cheguei, de que é preciso, de uma vez por todas, discutirmos aqui no Senado a mudança do sistema de indicação dos ministros dos tribunais superiores, a começar pelo Supremo, porque está mais do que visto e revisto e confirmado que a justiça está politizada. E a partir dos maus exemplos do Supremo Tribunal Federal, como, aliás, apontou muito bem o ex-ministro e ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso, em entrevista de ontem ao jornal Folha de São Paulo. O Supremo está dando um mau exemplo. E é por isto que desembargadores de instâncias inferiores se arrogam no direito dos absurdos cometidos, como o de domingo. Então, nós precisamos discutir, se não é possível, nesse momento, votar a PEC 35, de minha autoria, que teve uma emenda do senador Cristóvão e uma outra emenda do senador Valadares, PEC que hoje está nas mãos competentes da senadora Ana Amélia Lemos. Nós podemos, ao menos, discutir, ainda neste ano, para votar no ano que vem, um outro sistema que retire esse exclusivismo, esse sistema monocrático do presidente da República nomear os ministros a seu belo prazer e conforme a sua ideologia e conforme as suas tendências partidárias, que é como tem acontecido. É por isso que Gilmar Mendes, é por isso que Toffoli atropelam decisões do Supremo, do plenário do Supremo, como vem acontecendo, como aconteceu há poucos dias na liberdade de José Dirceu. A segunda turma do Supremo, apelidada de Jardim do Éden, ela discorda da jurisprudência do plenário do Supremo. É um absurdo. Isto é, uma turma afronta a maioria. Isto é, uma turma de 5, e que na verdade não são 5, são 3, da segunda turma, afrontam, atropelam uma decisão dos 11 do Supremo. Isto é irregular, isto é ilegal, isto é lamentável, isso desmoraliza, desacredita o Poder Judiciário. Então, nós só temos uma saída, a exemplo dos países adiantados da Europa. Nós precisamos ter um sistema em que os ministros dos tribunais superiores e, sobretudo, da Suprema Corte, sejam indicados por comissões competentes, juristas notoriamente preparados, sem vínculos partidários, sem história política. O Brasil está com medo, o Brasil está apreensivo com essa indicação. Aliás, não só para o mês de setembro, quando Toffoli assumirá a presidência da Suprema Corte. Agora mesmo, nesse mês de julho,
em razão de 2 viagens do presidente da República e a impossibilidade dos presidentes da Câmara e do Senado de assumirem a presidência da República, Carmen Lúcia assumirá a presidência da República interinamente e Toffoli assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal. É perfeitamente cabível esta apreensão do mundo jurídico brasileiro, das pessoas de bem, das pessoas sensatas com relação a essa presidência de Toffoli, porque se ele pôs em liberdade José Dirceu, não se há de duvidar que ele também traga para a discussão e defenda a soltura daquele que está cumprindo uma pena bastante longa, e quem sabe lá também soltando os demais envolvidos em crimes de corrupção e contra o dinheiro público do Brasil, nomes conhecidos de todos. Era o que pretendia dizer e deplorar nesse dia de hoje, em que, repito, o Brasil inteiro discute o atrabiliário, o despacho insensato, ilegal, de um desembargador do meu Rio Grande do Sul, que durante muitos anos prestou serviços ao Partido dos Trabalhadores e indicado pela senhora Dilma Rousseff, hoje é desembargador do Tribunal Regional da 4ª Região. Obrigado, senhor presidente José Medeiros.